Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Paulo Henrique dos Santos Diogo. Atualmente eu tenho 26 anos, sou casado há 5 anos com a Karen Kathleen e eu moro na cidade de Anápolis. E hoje eu tô passando aqui para compartilhar com você o meu testemunho de vida. Existe um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo ele escreveu que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então eu e você nós precisamos entender que muitas situações nas nossas vidas vai acontecer, vai ocorrer, que a gente não vai entender, a gente não vai compreender, a gente vai ficar chateado, porque a vida tem disso. A vida prega em nós situações, peças, momentos que a gente fica chateado e a gente não entende. Mas lá na frente, Deus explica o porquê de todas as coisas que você viveu até aqui, que você passou até aqui, porquê que pra você é mais difícil, porquê que pra você é complicado, porquê você viveu o que viveu. Lá na frente, Deus te explica. Amém? Bom, quando eu tinha uns 3 para 4 anos de idade, eu perdi a minha mãe. Eu tenho uma irmã, parte de mãe, e mais 4 irmãos, parte de pai. A minha mãe, ela não poderia ter filhos, porque ela tinha um problema. E eu nasci. A situação que eu nasci foi a situação em que meu pai, ele tinha uma outra mulher, ele tinha uma outra família e ele chavecou minha mãe e minha mãe caiu no chaveco dele e pá, aí teve eu. Então eu já fui um milagre aí, porque minha mãe não podia gerar e gerou eu. E depois a minha mãe conheceu um outro homem e gerou a minha irmã. E com isso a situação dela emocional, física, foi ficando mais complicada. E com isso ela veio a óbito. A minha mãe, ela morreu dormindo. Ela dormiu e nunca mais acordou. É o que eu lembro. Lembro que eu tava jogando bola num campo de futebol, a gente morava em frente a um campo e minha avó gritou: Paulo, Paulo. Eu cheguei lá, minha mãe estava dormindo, eu era muito pequeno. Então eu lembro poucas coisas da minha mãe. E uma das coisas que eu lembro é essa parte, que ela morreu dormindo. Uma outra parte que ela estava dentro do caixão, que a minha irmã falava assim: Paulo, quando a nossa mãe vai acordar? Cara, eu não podia falar pra minha irmã que a nossa mãe nunca mais ia acordar, ela era apenas uma criança. E um bolo. Eu sou apaixonado em bolo de cenoura, porque quando eu fiz um aniversário, eu não me lembro qual foi, mas minha mãe fez um bolo pra mim de cenoura. Então essas são as poucas lembranças que eu tenho da minha mãe. O meu pai, ele nunca quis saber de mim, com muito custo mesmo, ele me registrou e ficou por isso. Nunca me ajudou com nada, nunca me deu uma pensão, nunca foi presente. A gente teve pouco contato. Depois, quando eu tinha uns 11 anos para 12, que eu fui passar um tempo na casa dele, mas até então eu não tinha contato com o meu pai. E eu e a minha irmã, a gente foi criado pela nossa avó. A nossa avó, ela chamava Geralda Francisca dos Santos. Cara, pensa numa velha que era cheia do poder de Deus. Sabe aquelas velhinhas do coque, aquelas velhinhas do poder mesmo, de entregar recado, de entregar mistério, manto e labachura e canta? Essa era a nossa avó. E a nossa avó levava a gente pra igreja, forçada. A gente não gostava de igreja, a gente queria jogar bola, a gente queria soltar raia, a gente queria ficar na rua. Mas a nossa avó dava um cacete na gente e levava a gente pra igreja. Cara, minha avó era uma excelente mulher de Deus, ela era um exemplo de mulher de Deus. Eu já vi minha avó ficar 3 horas, mano, de joelho orando, e pra ela parecer como se fosse minutos. Então a gente foi criado por essa mulher. E quando eu tinha uns 10 para 11 anos, ela morreu. Então agora eu já não tinha mãe, a única pessoa que me amou morreu. Então eu e a minha irmã, com uns 10 para 11 anos de idade, a gente já era sozinho, cara, no mundo. Literalmente sozinho. Aí eu lembro que assim que a minha avó morreu, veio uma tia nossa da Itália, chamada Eunice, e ela adotou eu e a minha irmã e levou a gente pra morar em Maceió, Alagoas, uma cidadezinha pequena chamada Paripueira. E eu morei ali por um tempo, eu não lembro se foi 3 anos, se foi 2, mas foi muito tempo que eu morei nessa cidadezinha. A gente saiu de Anápolis e foi pra essa cidade. Aí depois, cara, eu era muito custoso. Minha tia mandou eu pro Rio de Janeiro. Eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro, na casa da minha tia, que chama Maria. E lá eu quebrei uma televisão de 29 polegadas. Eles ficaram putos comigo, ficaram bravos. E me mandou pro Rio Grande do Sul, onde eu morei na casa da minha tia Márcia, na casa da Odete, por 3 ou 4 anos ou menos, eu não me lembro ao certo. Eu morei em Caxias do Sul. E todos os lugares que eu morei, eu sempre ia na igreja, eu sempre tive o temor
E aconteceu um fato no Rio Grande do Sul que eu, minha tia, meus primos tiveram que voltar para Anápolis. E eu tava com uns 16 para 17 anos quando a gente voltou para Anápolis. Minha tia, ela não conseguiu ficar aqui, então ela voltou para o Rio Grande do Sul e me deixou aqui sozinho. O meu tio, o José, ele tava preso e eu fiquei morando na casa dele. Então com 16 anos para 17, eu já morava sozinho. E eu procurava emprego e ninguém me dava emprego. Eu precisava de dinheiro para pagar energia, pagar água, para comer, para manter a casa. E ninguém me dava dinheiro. Então eu vi uns amigos meus com muito dinheiro no bolso, ganhando dinheiro muito fácil. Aí eu peguei e perguntei para eles: o que vocês fazem? Ele falou assim: não, a gente vende droga. Aí eu peguei e falei assim: não, então eu quero. E com uns 17 anos para 18, então comecei a traficar, comecei a vender droga. E nesse período que eu morei sozinho, chegou algumas vezes que eu passei fome, teve algumas vezes que eu dormi na rua. E, cara, Deus sustentou e Deus enviou pessoas para me ajudar, sempre nos momentos adversos da minha vida. Então eu comecei a vender droga, e vendendo droga eu tinha dinheiro para me bancar, eu tinha dinheiro para pagar minhas contas, eu tinha dinheiro para sair. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu nunca usei droga, só vendi. Mas com isso eu comecei a sair, comecei a beber, conheci a prostituição, pornografia, masturbação. Eu fui entrando no mundo, né? Porque o mundo, ele é prazeroso, mas ele é um ciclo vicioso, mas um ciclo que não te preenche, é um ciclo que não te satisfaz. Você faz a mesma coisa sempre, mas você nunca é pleno, você nunca é completo. Porque o mundo não tem o poder de nos satisfazer. Demorou muito para eu entender isso, que o único que me satisfaz é Jesus Cristo. Então eu comecei a desandar. Eu lembro que eu fiz 18 anos, eu comprei uma moto e eu comecei a entregar droga nessa moto. Entregar droga nessa moto. Aí tinha um amigo nosso, que ele era muito bagunçado. O nome dele é Leandro Neres, conhecido como Leandrinho. E até hoje esse cara é meu amigo. E ele era muito bagunçado, ele cheirava pó, ele bebia, ele era muito desandado. Aí de repente ele sumiu da nossa roda e de repente ele apareceu com uma mulher, essa mulher estava grávida, ele estava indo para a igreja e ele falava para todo mundo que Jesus estava transformando a vida dele. E ele insistia para mim ir para a igreja, ele falava assim: Paulo, vamos na igreja. Eu falava: não, velho, que igreja, eu não curto essas paradas de igreja não. Mas ele insistiu tanto para mim na igreja, que eu falei assim: não, eu vou na igreja, mas se eu for, você para de me chamar. Aí ele falou assim: não, eu paro, vai só uma vez que eu paro. Eu lembro que eu fui numa quarta-feira, o culto mais forte da nossa igreja. Eu congrego na primeira igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Anápolis. E eu cheguei lá, tinha uma missionária na porta, a missionária Marlene, uma mulher de Deus, cara, usada por Deus de uma forma sobrenatural. Ela começou a falar em línguas e eu não entendia muito essas paradas de falar em línguas. Eu achei que ela tava passando mal e ela veio pro meu rumo pra entregar um recado, botou a mão na minha cabeça e falou um monte de coisa pra mim. Eu fiquei assim assustado, aterrorizado, e a única coisa que eu lembro é que ela falou assim: ó, jovem, Jesus é apaixonado em você e ele vai te usar pra ganhar muitas pessoas pra ele. E eu lembro que eu fiquei muito chateado. Eu falei pra ela assim: não, minha senhora, dá licença, que eu só vim assistir o culto. E assisti o culto, acabou o culto, fui ver minha vida, vender minhas drogas, beber, sair, né, com os amigos. Só que essas palavras ficaram dentro do meu coração, que Jesus me amava e que ele queria me usar. Aí eu peguei e falei assim: não, eu vou voltar lá na igreja amanhã. Aí voltei numa quinta-feira. Na hora que eu chego no culto, tá tendo louvor, de repente as luzes se apagam, todo mundo some, fica um monte de roupa espalhado e era um teatro do arrebatamento. O pastor sumiu, todo mundo sumiu, ficou só eu e um amigo meu e poucas pessoas dentro da igreja. Cara, eu fiquei em pânico. Eu falei: uau, Jesus voltou e não me levou. Vendendo droga, bebendo, saindo, moendo, ainda queria ir pro céu. Aí eu olhei pro amigo meu assim, pro lado, e comecei a rir. E falei pra ele: cara, você também ficou, Jesus não te levou. E eu fiquei em desespero. Eu falei: nossa, Jesus voltou, Satanás está lá fora me esperando. E eu entrei em desespero. E foram 40 minutos, cara, de desespero, e o povo voltou. Na hora que o povo voltou, eu falei: glória a Deus! Deu um glória a Deus muito alto. E eu saí desse culto com essas duas mensagens dentro de mim: Jesus é apaixonado em mim, ele quer me usar e ele tá voltando e eu preciso mudar de vida. E foi aí que começou a minha transformação. É igual eu falo para as pessoas: você sair do mundo
e você ir para a igreja, isso é fácil. Difícil é você tirar o mundo daqui de dentro, tirar as paixões, as vontades, as manias. Isso é difícil. Então lembro que Deus começou a falar comigo sobre abandonar as coisas para andar com Ele, mas eu pensava, como? Se eu não tenho emprego, vou passar fome. Só que Ele começou a trabalhar em mim e começou a falar para mim que Ele era o suficiente e começou a mostrar para mim a obra da cruz, que não existe nada mais prazeroso, nada mais glorioso do que você entender o amor de Jesus, o louco amor de Jesus por nós, o amor incondicional. E Ele começou a mostrar para mim essas coisas e eu falei, não, então eu vou. E eu comecei a ir pra igreja, só que eu ia pra igreja e eu vendia droga. Tinha vez que eu tava lá no louvor assim, ó, levantando a mão, chorando, sabe? Aí de repente o celular tocava, aí eu atendi, oi, fala aí, tô na igreja. Aí o cara falava assim, traz 5 gramas de pedra aí pra mim, traz pó. Aí eu falava, não, tá, eu vou. E eu ia lá, vendia minha droga e voltava pra igreja. E assim foi muito tempo desse jeito. Você precisa entender que quem muda o ser humano é o Espírito Santo. O único que tem poder para mudar o ser humano é o Espírito Santo. E teve uma dessas vezes que eu fui levar a droga e quando eu tava voltando, os policiais pararam do meu lado. E eu com 5 gramas de pedra no bolso e eu com a tio-deizinha velha e a viatura do lado. E eu pensei, velho, quando o sinal abrir, eu vou meter fuga, eu vou correr. Só que quando eu fui pra correr, eles jogaram a viatura em cima e a gente, chapou na viatura, tá vendo, um amigo meu, e a gente já caiu. E aí no cair eu já joguei a droga no chão e já parei na posição para tomar o baculejo. E a droga caiu perto do meu pé. E eu olhando para aquela droga, olhando pro policial, eu falei, pronto, ferrou, vou pra cadeia. Já tinha acabado de fazer 18 anos e foi numa porta de um colégio, todo mundo saindo da escola e a gente lá tomando porrada, tomando bicuda. Foi o momento mais constrangedor da minha vida. E foi nesse dia que eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Foi nesse dia que eu falei para Jesus assim, ó, Jesus, o Senhor disse para mim que tinha uma obra na minha vida. Eu tô aceitando ela agora. Se o Senhor me livrar da cadeia, nunca mais eu vendo droga. Eu vou me entregar por inteiro pro Senhor. Por incrível que pareça, os policiais quase chutou a droga, mas não achou a droga e me liberaram. E desse dia em diante, eu nunca mais vendi droga. Cheguei pra um amigo meu que eu trabalhava, eu tava devendo ele, e ele falou assim, não, você tem tantos dias pra me pagar. E eu falei pra ele, não, Jesus vai te pagar. E Jesus pagou ele, Jesus abriu uma porta pra mim, que depois eu consegui esse dinheiro, eu paguei ele. Então, essa é a minha história de forma resumida. Após 8 anos, eu casei, sou líder de jovens, mexo com célula, prego a palavra de Deus, levo o amor de Jesus para as pessoas e você precisa entender que Jesus, ele é maravilhoso. Eu não tinha ninguém, nunca tive amigo, nunca tive amor, nunca tive família e tudo que eu não tive, Jesus me deu. E tudo que eu nem sonhei em viver, Jesus está me levando a viver. Então o que eu quero dizer para você é que não existe nada impossível que Jesus não possa transformar. Pensa, um menino sem pai, sem mãe, vendedor de droga, Jesus foi lá, encontrou ele, mudou a história dele, deu amigo, deu família, deu esposa, deu ministério, deu unção e tá usando para alcançar pessoas. Se Jesus mudou a minha vida, fique tranquilo que ele vai mudar a sua. Amém?